Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O tema de hoje é Direito do Consumidor. Meu convidado é Fabrício Bolzan. Fabrício Bolzan é mestre e especialista em Direito do Consumidor, mestre pela Pontifícia Universidade Católica. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Fabrício, ao nosso programa, primeira vez que eu recebo aqui. Seja bem-vindo, vamos falar de um tema muito importante, que é o Código do Consumidor. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar seu livro. Estou vendo aqui o seu livro, eu vou pedir um... Está na terceira edição, é isso? Terceira edição, doutor. Ô, rapaz. Você é jovem escritor, já fazendo três edições. É um livro bacana. A sua editora, qual é a sua editora? Editora Saraiva. Ah, pela Saraiva, é isso. E quem organizou foi o Dr. Pedro Lenza. Isso, é o coordenador da coleção, é o Dr. Pedro Lenza. Ele é engenheiro e advogado, não é isso? Ele não tem formação em engenharia. Eu vi por aí que ele tinha a formação básica dele era engenheiro, por isso que ele era tão organizado assim. Eu sei que ele tem essa experiência. Primeiro, boa noite, né? Gostaria de agradecer o convite, doutor Martim. Boa noite ao público que está nos assistindo neste momento. Uma grata satisfação, uma honra participar desse programa, discutir aí um tema tão importante para todos os cidadãos do nosso país, que eu costumo brincar até com os alunos, né? O direito penal, nem todo mundo é criminoso, direito civil, nem todo mundo se separa. Agora, consumidor, todo mundo é. Então, por aí você tem razão. Eu diria que o direito do consumidor é, sem sombra de dúvidas, aí, uma matéria muito interessante de trabalhar e de explicar para o Brasil. E voltando ao querido coordenador, Dr. Pedro Lenza, eu sei que ele teve muita experiência inicialmente como professor em cursos de inglês, e ali ele começou a trabalhar com essa palavra-chave. Eu preciso trazer esse homem aqui para decifrar esse mistério. Boa. Já disseram que é engenheiro, agora é professor de inglês? Foi. E ali que ele descobriu essa história da palavra-chave em tons diferentes, né? O nosso livro traz. E realmente o que é mais importante já está destacado para o aluno, para o leitor e para o próprio operador do direito. Claro. Alguém veio aqui da coleção, algum autor da coleção, não me lembro não, mas vendo eu me lembrarei, e mencionou o fato que ele teria sido engenheiro, daí a facilidade em ser organizado. De fato, o engenheiro é uma pessoa que tem um raciocínio mais, vamos dizer, mais organizado que o advogado. O advogado tem mais abstrações, né? É verdade. Você toca um assunto muito interessante aqui, que é o direito do consumidor, que ele entra no nosso ordenamento, na nossa legislação, a partir de 90, com a edição do Código do Consumidor, né? Você já fez um balanço, talvez você seja um pouco, você é jovem, eu vejo que você é jovem. Mais ou menos. Mas... Então você está conservado, é isso? 38 anos. 38 anos, então você nasceu em? 1977. 77. Mas você logo pegou o Código do Consumidor. Foi sim. Você, quando o Código do Consumidor, você tinha 13 anos. Exatamente. Então você tem poucas lembranças da época antes do Código do Consumidor. E eu vou lhe contar uma que talvez venha a calhar ao que eu quero dizer. Antigamente a gente ia numa loja, comprava um brinquedo, por exemplo, uma criança, embrulhava. Se estivesse quebrado o brinquedo, depois que te entregava no balcão, tivesse quebrado o brinquedo, o problema era seu. Eu fui à Alemanha e na Alemanha, em 84, 85, me disseram que um amigo tinha comprado determinado produto, veio quebrado, trocou, e eu fiquei assim, de boca aberta. Essa legislação do Código do Consumidor, eu creio que ao lado de algumas outras, é uma legislação revolucionária em termos de comportamento, que influenciou o comportamento do brasileiro. Eu queria a sua opinião, antes da gente entrar no tema mais prático, sobre isso. Com certeza. Apesar da não ter pego essa idade, né, antes, não ser ainda advogado. Eu peguei pouco tempo. Exatamente, praticamente contemporâneos, né? Então, mas pelo estudo, né, na elaboração dessa obra, pelo próprio professor José Geraldo Brito Filomeno, que nos deu a honra de dar o prefácio do nosso livro, e foi o primeiro promotor de direito do consumidor do nosso país. Em 1981, ele já era promotor de direito do consumidor. Então, por mais que a lei tenha vindo só
em 1990. Em 81, o Ministério Público do Estado de São Paulo já atuava na proteção do consumidor. Então, realmente, não tinha esse arcabouço constitucional que a própria Constituição, como artigo 5º, trouxe como um direito fundamental, o direito do consumidor. Depois, em 90, veio o Código de Defesa do Consumidor, mas realmente existia uma lacuna, existia um vácuo, não tinha uma legislação específica para proteger o consumidor. E o Código Civil da época, de 1916, não foi feito para esse novo modelo de produção. Porque quando a gente fala em relação de consumo, nós falamos naquele produto que é feito para a sociedade de massa, produção em escala. É um produto, os outros são feitos de forma igual, deixa de lado um pouco a qualidade, preza pelo atendimento da quantidade, e aí os problemas começaram a surgir, os defeitos começaram a surgir, e o doutor muito bem lembrou que a legislação da época não protegia. Chegava lá o brinquedo quebrado, e aí, o que a gente faz? Chorava, a criança. Exatamente. Que nem a criança que ia ganhar o presente já chorava junto. Porque não tinha uma legislação específica. E o Código Civil de 1916 não estava preparado para isso. Era para uma sociedade agrária, basicamente uma sociedade agrária. Relações individualizadas. Né? Não tinha essa sociedade de massa, não os produtos colocados no mercado de consumo de uma forma agressiva, práticas de marketing. Então, realmente, faltava uma legislação específica no Brasil e em todo o mundo de defesa do consumidor. Em 1990, veio essa legislação, como o doutor muito bem lembrou, uma legislação revolucionária para o nosso país, que foi o Código de Defesa do Consumidor. Dentro do que é o Código do Consumidor, o que você acha assim, pontos principais que você destacaria? Olha, em primeiro lugar, a questão da oferta. Hoje em dia, quando a gente fala em publicidade ou qualquer tipo de oferta, por meio de panfletos, por meio de anúncios no jornal, nós falamos hoje de uma oferta que vincula o fornecedor a cumprir aquilo que prometeu. Se a gente pensar no Código Civil de 16 e no próprio Código Civil atual, a oferta ou a proposta, como é bem conhecida, ela ainda tem aquela conotação de mero convite à oferta. A oferta, ela obriga, mas ela pode não prevalecer em alguns casos. Diferente no Código de Defesa do Consumidor. Se vai lá o comerciante, se vai o empresário e anuncia um produto, faz uma promessa de oferta na TV, no rádio, no jornal, ele tem a obrigação de cumprir aquilo que prometeu. Por exemplo, eu vejo muito assim, produto tal, uma bicicleta, um valor bom, assim, valor, vamos dizer que a bicicleta custa 500, hoje estamos liquidando bicicleta por R$200. Aí você tem uma notinha lá embaixo, lá, com letra bem miúda assim, limitada ao estoque, limitada a tantas... Isso é válido? Então, essa questão é uma questão que tem que ser muito bem observada. Por quê? Já tem alguns julgados nos nossos tribunais superiores que deixam muito claro o seguinte: se o consumidor vai até uma loja perante uma oferta como essa, ainda que não tenha essa limitação de estoque, não tenha essa informação, mas ele quer levar tudo que tem na loja, então vamos supor, é uma promoção tão boa que um microempresário, um comerciante do lado, ele vai para o bom, vou pegar, vou comprar tudo e vou vender na minha loja. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que determinadas oportunidades o fornecedor não é obrigado a cumprir, porque aquele consumo está além do consumo pessoal ou da própria família do consumidor. Então, seria algo que realmente dá indícios que ele vai comprar aqui e revender ali. Mas se eu compareço individualmente numa loja, neste exemplo, eu estou na figura de consumidor. Chego lá e falo, não, acabou a oferta. Eu falei, mas estou vendo a bicicleta, está ali. Não era limitada a X quantidade, já foi. Então, aí é a boa-fé objetiva. Também é uma boa novidade do Código de Defesa do Consumidor. O que é a boa-fé objetiva? Minha mãe já passou por isso e me permite. Claro, vamos lá. Aliás, minha mãe, Maria Cília, está nos ouvindo, meu filho Henrique, o Augusto e minha esposa Cristiane estão aqui na audiência nesse momento. Bacana, sejam bem-vindos. E minha mãe e a família vai lembrar dessa história, que minha mãe recebeu um panfleto, era numa segunda de manhã, e a oferta começaria na terça, no dia seguinte, um jogo de panelas. Ela chegou no primeiro horário, precisava do jogo de panelas, chegou no primeiro horário do início da oferta, que seria o dia seguinte, uma terça-feira, e chegou lá, procurou, não encontrou nas prateleiras, chamou a pessoa, o vendedor, um grande supermercado, de origem francesa, e chegou, não encontrou, pode imaginar qual que é, e não encontrou. Aí o vendedor virou e falou, olha, acabou. Tinha mesmo essa oferta, mas acabou lá. Impossível ter acabado.
Vocês acabaram de abrir a loja, sua primeira cliente da loja, não tem como ter acabado. E aí foi por isso que eu trouxe o exemplo. Ela chamou o gerente e o gerente foi obrigado, neste caso, a dar um outro produto equivalente a ela, porque ela não poderia sair sem aquele produto ofertado. Então, respondendo a sua pergunta, doutor, não tem, chego lá e não tem, diz que acabou o estoque. Vamos analisar de forma objetiva isso. É o primeiro dia, é o segundo dia, está no início da oferta? Então ele tem que ter no estoque uma quantidade compatível com aquilo que ele ofertou. Então a oferta dele pega um público de 1.000 pessoas, é uma média que ele tem que ter em média 1.000 produtos daquele no estoque. Se a oferta atinge em média 100 pessoas, a forma como foi publicada aquela oferta, atinge em média 100 pessoas, 100 produtos tem que estar à disposição naquele estoque. Senão ele tem que dar um produto equiparado, como fez o caso de minha mãe. Mas no caso da sua mãe, vamos dizer que é um jogo de panelas. Isso. Fosse esse jogo de panela custasse R$1.000. Certo. Não tinha, acabou. A loja falou, não, acabou. Ela chamou o gerente, seu Mário, vem cá, cadê minhas panelas? Ah, não tem, só tem essa de 1.500. Ela pagou 1.000 ou pagou 1.500 para aquela? Neste caso, como ofertou e não tinha, na minha opinião, tem que dar aquela de R$1.500. Por 1.000? Por 1.000. O prejuízo fica por conta dele. É o risco do negócio. É o chamado risco do negócio. Porque aquela oferta dele já demonstrou nesse exemplo que não foi uma oferta legal. Ele violou com a defesa do consumidor. Ele tinha boa fé. Exatamente. Ele falhou na boa fé objetiva ao ofertar para um público maior do que aquilo que ele tinha em estoque. Antigamente se falava no dólar bônus. Não sei se o doutor se lembra do Código Civil. Não, a gente foi só um chamariz para trazer para a loja. Ele não adquiriu aquele produto que, na verdade, a gente não tinha, mas nós tínhamos outros. Isso não é admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não admite o dólar bônus e a oferta vincula. Se ele ofertou e não tem o produto, ele pode tomar um prejuízo como esse, porque ele enganou o consumidor, ele trouxe o consumidor à loja dele e o risco do negócio pouquíssimos vão reclamar. Os que reclamam têm o direito de receber isso. Ok, eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já já. Lembrando a vocês de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O Programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no programa Direito à Globalização. Hoje estamos recebendo Fabrício Bolzan. Fabrício Bolzan é mestre em Direito do Consumidor e é autor do livro Direito do Consumidor Esquematizado. Vou dar aqui da editora Sará, vou pedir mais um close aqui. E ele, de forma bastante extensa, porém esquematizada, apresenta essa matéria aos interessados, que é o direito do consumidor. E durante o intervalo chegaram duas perguntas, vou ler as perguntas aqui, Maravilha. Vamos responder. A primeira pergunta é da Irene da Lapa. Bem-vinda, Irene. A Irene pergunta, qual é a sua opinião sobre a chamada garantia estendida, amplamente oferecida pelo comércio em geral? Nós defendemos no nosso livro, qual o nome da colega? Irene. Prezada Irene, nós defendemos no nosso livro que essa garantia estendida, ela é irregular. Eu também acho. Por que ela é irregular? O Código de Defesa do Consumidor, Irene e colegas do Brasil, e querido Martim, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, ele protege não apenas o vício aparente, como também o vício oculto. Então o consumidor já está protegido por eventual vício que surja, né, que a gente fala popularmente defeito, por eventual defeito que surja na TV depois de um ano, por exemplo. Então vamos lá, tem garantia de um ano, quer estender por mais um ano. Não precisa estender por mais um ano. Porque se o vício surgir depois de um ano e meio e era oculto, começa a contar o prazo decadencial de 90 dias, porque é um bem durável, a partir do momento em que se tornou evidenciado. Então, na nossa visão, e nós defendemos isso, essa garantia estendida é completamente irregular porque engana o consumidor. Omite uma informação que é essencial para o consumidor. Fala da garantia estendida, mas não explica para ele, olha, o senhor já está garantido de qualquer forma pelo código. Muitas vezes o fornecedor nem sabe essa informação, mas tecnicamente, Irene, na nossa visão é irregular porque o consumidor já está protegido pelo artigo 26 quando fala do vício oculto. Nós temos outra pergunta, essa outra pergunta é do Jaime. O Jaime de Jardim Bonfilholi, bem-vindo. O Jaime sempre nos acompanha aqui. E o Jaime pergunta o seguinte, um produto comprado no exterior e ainda na garantia, o fabricante que tem representação no Brasil é obrigado a atender essa garantia ao consumidor brasileiro? Entendemos que sim, Jaime. Se tem representação no país, a empresa tem a obrigação sim, e ela sempre reluta, né? Ela sempre reluta, não, esse produto foi comprado no exterior, tentando deixar o consumidor, mais uma vez, desavisado e enganado. Porque, na verdade, se fosse uma empresa que tivesse boa-fé, ela teria a obrigação, ela tem a obrigação de saber que ela tem que preservar pelo consumidor e garantir ali a correção do vício. Eu tive espiando hoje, por conta da sua entrevista, eu tive espiando o site, os campeões, mais ou menos, fiz um paralelo, vi quem são os campeões de propositura de ações no país, como autor ou como réu. Em primeiro lugar, os entes públicos, todos, serviço público. Em segundo lugar, as telefonias. E em terceiro lugar, os bancos. Isso, os campeões, no site do Procon, também é a mesma coisa, a reclamação contra órgãos do governo, reclamações contra as telefônicas, reclamação contra os bancos. Povo, a primeira pergunta, governo, prestação de serviço pelo governo, está submetido ao Código do Consumidor? Então, esse tema a gente também desenvolve muito bem, prezado Martim, porque além de direito do consumidor, eu também sou professor e escrevo em direito administrativo. Então tem um capítulo no meu livro que eu falo o serviço público e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Isso. Porque não são todos os serviços públicos que nós podemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Quais que nós podemos aplicar? Aquele serviço individualizado e remunerado por tarifa, ou seja, que não é tributo. Então o serviço de telefonia, é o serviço de energia elétrica, é o serviço de água e de esgoto, que é um serviço remunerado por tarifa. Então, esses serviços nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Para serviços como saúde pública, segurança pública, por serem serviços remunerados por tributos, em especial por impostos, nós não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Basicamente por quê? Porque o imposto ele tem um caráter coercitivo. É obrigatório, você não tem a opção de não pagar, não. Você está obrigado a pagar. E essa característica é incompatível com as relações de consumo. A relação de consumo, ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. Ela é uma relação facultativa. Então, a tarifa que remunera o serviço de água,
que remunera o serviço de energia, que remunera o serviço de telefonia, realmente são serviços que, em tese, se a gente quiser, a gente não precisa ter, diferente de um serviço remunerado por tributos, em que há obrigatoriedade, há coercibilidade e não tem opção de não pagar. Ainda nessa linha, vamos para a telefônica. Certo. Telefonia é um serviço, é um péssimo serviço. Péssimo. Eu não conheço pior do que esse. É campeão esse aí. Campeão. É um aborrecimento, parece que eles são pagos para te aborrecer. Impressionante. É impressionante. Agora, dentro do serviço de telefonia tem o famoso telemarketing. Você está aqui hoje, por exemplo, cobrança. Você é cobrado por telefone, eles ficam te aborrecendo pelo telefone. Isso, de alguma forma, é regulamentado pelo Código do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala da cobrança indevida, prezado Martim. Ele deixa muito claro que o consumidor, ele não pode ser afetado em seu trabalho, não pode ser afetado em seu lazer, salvo se não tem opção. Então vamos pensar no seguinte exemplo. O consumidor só deixou o telefone do trabalho. Como é que ele vai ser cobrado? No trabalho. Só que não pode o fornecedor cobrar o consumidor de maneira indevida, do tipo, liga e fala, o Fabrício está aí? Não, o Fabrício não está. Então diga a ele que ele está me devendo, ele tem que me ligar. Isso ele não pode fazer. Agora ele pode fazer, olha, o Fabrício está? Não, não está. Você pode pedir para ele ligar para tal pessoa? Não precisa nem falar o nome do fornecedor. Pode pedir para ele retornar a ligação para o número tal? Preciso muito falar com ele. Aí é uma cobrança devida. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele fala assim da cobrança indevida, que não pode colocar o consumidor em situação constrangedora e não pode afetar o descanso, o lazer e o trabalho desse consumidor. É muito comum a gente receber, não cobrança, mas por outro lado, pelo telefone ainda, oferta de produtos, oferta, você é assinante do tal site, de tal provedor, se você fizer, e fica ligando, liga. Isso, como conter isso, esse abuso, essa invasão na sua vida, se você não quer consumir nada, você está sossegado? Então, aqui no estado de São Paulo, existe a possibilidade de você cadastrar o seu número de telefone. Só o melhor juízo é no site do PROCON, eu até trago isso no livro. Você tem a possibilidade de cadastrar o seu telefone numa lista de pessoas que não querem ser incomodadas. Então, se você tem o seu nome lá cadastrado, você não pode ser incomodado. Outro ponto, Martim. Agora, se eu não tenho e for incomodado? Então, aí tem a questão do Código de Defesa do Consumidor. Você não tem o nome lá, não foi cadastrado o seu número, mas você tem o Código de Defesa do Consumidor ao seu amparo. O que ele fala? Quando o consumidor faz uma ligação, que é uma ligação onerosa, por exemplo, liga para um serviço de atendimento para resolver um problema, ele não é obrigado a ficar ouvindo aquelas ofertas no tempo de espera dele. E tem um decreto que regulamenta o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, um decreto federal, que impede, mesmo nas ligações gratuitas, que o consumidor fique ali ouvindo as ofertas, ouvindo as promoções, ouvindo as publicidades, enquanto ele está no tempo de espera para ser atendido por alguém. Então nós temos aí 3 âmbitos de proteção. Você pode cadastrar o seu número, aqui no estado de São Paulo. Você tem o Código de Defesa do Consumidor a seu favor, quando você liga, e é uma ligação que você paga para falar com alguém. Porque muitas vezes, quando você está na capital, aqui em São Paulo, você não consegue ligar o 0800. Não, fica difícil. O 0800 é para grande São Paulo, é para a região. Mas para São Paulo mesmo, você tem que ligar um número que você paga. Então, nesse número que você paga essa ligação, você não é obrigado a ficar ouvindo ofertas de outros produtos ou serviços daquela empresa enquanto aguarda o atendimento. E mesmo no serviço gratuito, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ainda que seja um 0800, também o consumidor não é obrigado a aguentar isso não. O Rafael da Pompeia, ele vem com uma pergunta. O juizado de pequenas causas e as próprias juntas de conciliação estariam auxiliando o consumidor nos seus conflitos com os fabricantes dos produtos adquiridos? Então, é o primeiro caminho aí. Primeiro não, o segundo. Se não consegue resolver amigavelmente, extrajudicialmente, e quase nunca o consumidor consegue isso, o caminho é buscar o juizado de pequenas causas, que hoje é os juizados especiais, que realmente auxiliam nessa tentativa de conciliação. Mas tentativa, prezado, porque infelizmente são quase sempre infrutíferas essas tentativas que levam ao julgamento efetivo de um juiz de direito para depois conseguir, em nível de recurso, aí uma turma recursal pacificando aquela decisão inicial. Porque quase sempre eles colocam um preposto os fornecedores tão despreparados que eles não têm ali poder de negociação nenhuma. Recentemente, entramos com a ação
em favor de um grande amigo e foi contra uma operadora de telefonia. Parabéns. Ele tem uma papelaria e ficou o mês de janeiro inteiro, que é o mês volta às aulas, sem internet, para receber os pedidos de etiquetas, de impressões e tudo mais. E tentamos a conciliação, o conciliador, né, o preposto da empresa, não tinha ali nenhum poder de barganha para oferecer algo mais. Ele até falou, olha, vocês têm razão, mas a gente não tem condições de oferecer algo mais. Tanto que os juizados especiais eles estão fazendo multirões contra as telefonias. Então tem lá as principais telefonias, os seus gabinetes, as suas salinhas de conciliação, tentativa de conciliação, já em sede de mutirão. Tamanho número de reclamações contra essas empresas. Essas empresas telefônicas, elas têm um desplante de mandar no final do mês. Você compra acesso ilimitado à internet pelo celular. Você faz o plano, chega no final do mês, passa a rodar. Você esgotou seu tempo. Aí você vai lá reclamar, a pessoa que vai te atender não deixa você falar. Eu tive até um bate-boca, desculpa falar, mas eu tenho que confessar isso, que a moça falava assim, ela está rodando lento, não está rodando. Eu falei, qual a diferença? Rodar lento ou rodar? Não, eu falei, a senhora não deixa eu falar, então acabou aquilo gerando um conflito. Porque são preparadas as pessoas para te irritarem. Tenho certeza disso. São orientadas para você se irritar, ir embora, desistir, que nem no telefone, fica te irritando, te põe em espera. Agora fala com o meu supervisor, o supervisor não decide, não aparece, cai o telefone, enfim. Isso realmente tem que acabar. Isso é uma afronta, o que acaba. Há uma pergunta aqui, é do Miguel de Moema, eu acho que tem um pouco a ver com que... Bem-vindo, Miguel. Ele fala, há uma classe de consumidores que são espoliados no seu direito de receber precatórios alimentares devido pelo governo do nosso estado, que não paga. O que pode fazer o direito do consumidor neste caso? Então, esse é um caso. Esse é um caso, Miguel, em que a pessoa não está desamparada, mas não é direito do consumidor. Aí é o direito público. Aí já entra do lado do direito administrativo, direito constitucional, direito público em geral. Neste caso, não podemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Não há incidência disso aí. Não há incidência. Mas não está desprotegido, não. Constituição, direito administrativo, protege esse tipo de pessoa lesada. Continuando, na nossa senda aqui. O Fórum de Santo Amaro é sede de uma grande empresa de telecomunicações. Ela tem a sede dela lá. E aquilo, o fato dela estar lá, atulha aquele fórum, tanto que mudaram, foram para outro lado. E você estava noticiando esses plantões de atendimento voltados exclusivamente à reclamação de consumidor. Pergunta, tem sido efetivo? Então, não vi efetividade, até que existia ali é tão irrisória a proposta da empresa que não tem cabimento o consumidor aceitar. Aliás, o consumidor, e aproveita a oportunidade do seu veículo de comunicação, o consumidor que nesse momento está tomando conhecimento dos seus direitos, ele tem a obrigação de buscar justiça e ir até o final. Foi o que eu falei para esse amigo que acompanhei nessa causa. Porque a nossa cultura, infelizmente, aí a OAB precisa nos ajudar nesse tocante, porque a nossa cultura, infelizmente, não é de condenar indenização alta e quando condena demora muito para receber esse valor. Então o nosso Poder Judiciário, na nossa visão da Tavênia, salvo raríssimas exceções, ele é um Poder Judiciário que não se compara com o dos Estados Unidos. De forma alguma. Uma empresa nos Estados Unidos, quando tem algum problema de direito do consumidor, a depender da indenização, ela quebra. Ela paga aquela e fecha as portas porque ela não tem condições. É que no direito brasileiro, toda vez que você vai pleitear, eles não aceitam a tese dos danos punitivos. Exatamente. Então limitam, inclusive saiu até aquele site Conjur, criaram uma tabelinha lá, R$5.000. O que é um absurdo na nossa visão. E isso quando se aplica para nós como muitos mortais. Vá ferir um magistrado, uma autoridade, o direito do consumidor, um dano moral. Aplique para você ver quando vai ser uma indenização. Pegue duas pessoas, na mesma situação, só sendo uma do Poder Judiciário. Vai ver o tamanho da indenização. Nós defendemos isso. O caráter indenizatório não é só de reparação de danos. Na nossa visão, como eu acredito que o doutor concorde, tem também o caráter sancionatório para servir de exemplo para que aquelas empresas não façam mais práticas abusivas com os consumidores. Quem percebeu isso e passou, a Justiça do Trabalho percebeu isso em determinado momento e começou a dar pesadas indenizações em danos trabalhistas.
isso fez com que muitas empresas recuassem. A mesma coisa eu acho que deveria ser aplicada nessa seara. Concordo. Que as pessoas evitariam, desatulhariam o Poder Judiciário, inclusive que a grande reclamação do Poder Judiciário, eles creem, e essa afirmativa eu já vi ser feita por vários membros do Poder Judiciário, que o brasileiro é muito beligerante. Não é. Não é por aí. Não é por aí, não é isso. É que existe um déficit de direito que as pessoas querem demandar. Se eles fossem mais rápidos, mais efetivos e mais punitivos, eu tenho certeza absoluta, pegassem uma telefônica, uma dessas telefônicas, aplicassem uma pesada sanção. Já ia fazer a diferença, já ia, tenho certeza também. Porque está no cálculo deles isso. É verdade, faz parte do risco do negócio. Faz parte do risco, está na curva de negócio do cálculo do custo. Não, vai reclamar quantos, aquele negócio, bota uma taxa na conta bancária a mais, quantos vão reclamar, quantos conferem. É verdade. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Estamos discutindo hoje o Código do Consumidor. Eu vou trazer uma questão. Nós vivemos um momento de globalização, que aliás vem se desenvolvendo desde 1990, é uma corrente contínua, até um pouco anteriormente. O Brasil é membro de uma associação regional Mercosul, onde existem legislações diferentes no que diz respeito ao consumidor. Como harmonizar, por exemplo, num mundo globalizado, onde nós fazemos compra por internet, como harmonizar essas legislações, onde um país como o Brasil tem uma legislação, digamos, mais protetiva e um país como o Uruguai que tem uma menos protetiva. Como fazer com esses intervalos legislativos? Isso é um problema que tem que ser discutido de uma forma supranacional, né? Porque quando envolvem vários países, ou em blocos econômicos, como bem lembrado pelo Dr. Martim, ou quando envolve qualquer outro tipo de bloco juntos vários países, há necessidade de uma autoridade supranacional para regulamentar questões como essa. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor tem um projeto de reforma bem avançado na Câmara dos Deputados, que tem grandes consumeristas neste anteprojeto,
que é, por exemplo, Herman de Vasconcelos e Benjamin, ministro do STJ, Cláudia Lima Marques, dentre outros, que traz um capítulo novo ao Código de Defesa do Consumidor, que é o capítulo do comércio eletrônico. Então vejam a necessidade de sempre buscar atualização. Por mais que hoje nós podemos aplicar o CDC ao comércio eletrônico, pensando já nesses acordos entre países, pensando cada vez mais nessa expansão do comércio eletrônico, imprescindível um capítulo exclusivo para regulamentar as questões via comércio eletrônico. Chegou mais 2 perguntas aqui, o tema chama atenção, a Lorena do Ipiranga. E ela pergunta o seguinte: as empresas estrangeiras que atuam no Brasil tratam tão mal os consumidores dos países de origem como trata o consumidor brasileiro? Ah, acredito que não, Lorena. Eu lembro, eu mesmo tive uma experiência nos Estados Unidos, saindo do aeroporto, o carro estourou. Aluguei o carro parou no meio da avenida. E aí, puxa, até chegar o guincho, tudo, a hora que eu cheguei de volta, cheguei um pouco nervoso, né? E sabe o que eles fizeram? Calma. Me levaram na garagem e falaram: qual o carro que o senhor quer? Da linhagem melhor ali de todos. Ou seja, lá com eles tratam bem. Porque a legislação é mais protetiva e a justiça faz valer indenizações compatíveis com o tamanho do prejuízo. A justiça faz valer a sanção numa indenização, para servir de lição. Olha, se fizer de novo isso, a empresa vai quebrar, porque se ela pagar 2 indenizações daquele tamanho, ela vai pagar, ela vai quebrar. Agora, aqui no Brasil, eu costumo dizer que compensa ser mau fornecedor, porque são pouquíssimos os brasileiros que fazem valer o seu direito na justiça. Os que fazem valer demoram para conseguir uma indenização, e essa indenização é tão pequena que compensou ser mau fornecedor no nosso país. Compensou. Tem um outro, é Cláudio Ita, do Tatuapé. Diz que estudou com ele no colegial e é colega de profissão. Que maravilha, grande Cláudio lá. Eu sou nascido e criado lá no Tatuapé, hoje eu moro aqui do lado, mas me perdi. Ele fala, e é advogado também. Que maravilha. E ele pergunta: qual a sua opinião sobre os intervalos de propaganda na TV paga? Se pagando para ver a programação, por que ter propaganda? E pegando a linha do Cláudio, prazer falar com você, Cláudio. O Cláudio, é uma boa pergunta essa do Cláudio. E até pegando o gancho da pergunta do Cláudio, nesses programas de TV infantis, em que tem ali muitas propagandas, publicidade voltadas às crianças. Então, imaginem só, eu penso nos meus filhos, que nesse momento estão vendo um programa bom, né? Obrigado. Mas eles costumam ver aqueles programas de TV, de desenho, em que tem um intervalo comercial só brinquedo, só brinquedo, só brinquedo. O mais novo, Guto, tudo ele fala: papai, você compra esse, papai, você compra esse. Ele já acostumou que eu falo, já entendi que não adianta explicar. Eu falo: vou comprar todos. E não tem como comprar. É a melhor técnica. É a melhor técnica. Não, vou comprar, filho, vou comprar. Então, pegando o gancho da pergunta do Cláudio, e nesse caso, então, não teria uma extrema abusividade, porque o canal já é voltado para a criança e a mídia faz aquelas práticas agressivas de publicidade para as crianças. Então, na nossa visão, tem que ter algum tipo de regulamentação, porque do jeito que está violando o Código de Defesa do Consumidor. Não tem dúvida, eu acho que a TV paga, exatamente, eu acho que o Cláudio colega aí nosso, ele pegou um ponto. Se você paga, você quer ficar livre disso. Exatamente. Você não tá querendo desfrutar daquilo, do comercial, senão você fica na TV aberta. Exatamente. Você quer conforto, por isso você paga 80, 100, 200, sei lá, o pacote que for. E é caro o pacote, se fosse barato, não, mas é caro o pacote. É caro o pacote. Agora, nós vivemos num mundo, continuando no progresso humano, nós vivemos num mundo que está se modernizando cada vez mais. Profissões, por exemplo, como medicina, que antigamente era um sacerdócio, experimenta uma certa mercantilização. Pergunta a você, no caso da medicina, seria aplicável, na sua opinião, o Código do Consumidor? Se for, em que caso? A questão é muito bem colocada pelo Dr. Martim, porque banalizou nessa linha as cirurgias plásticas de embelezamento. Pois é, você paga em 10 vezes? Exatamente, banalizou, prótese de silicone, cirurgia reparadora não, plástica de nariz, banalizou, virou realmente mercado de consumo. Então, qual que é a grande diferença envolvendo os profissionais liberais em geral? Dentre os quais nós enquadramos os médicos. Se for uma atividade de resultado, como essa, cirurgia plástica de embelezamento, a responsabilidade é objetiva e nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor.
né? É o que nós entendemos aqui. O Superior Tribunal de Justiça tem algumas decisões no sentido de que seria uma responsabilidade ainda subjetiva, mas com culpa presumida do médico, porque seria uma atividade de resultado. Na nossa visão, não tem muita discussão. Se a atividade dê resultado, se ele prometeu aquela prótese de silicone de tal forma, se ele prometeu corrigir um eventual defeito no nariz, ele está se comprometendo a cumprir aquele resultado. Claro. Então a responsabilidade seria objetiva, aplicaríamos o Código de Defesa do Consumidor sem sombra de dúvidas. Agora, quando é a atividade de meio, em que o médico não tem a obrigação de atingir o resultado, em que pese ele se comprometer a aplicar todas as técnicas para atingir aquele resultado. Como é o caso do advogado. Como é o caso do advogado, mas, por exemplo, a própria cirurgia plástica reparadora. Muitas vezes o paciente chega lá desfigurado. Por um acidente. Num acidente, por exemplo, o médico, o cirurgião plástico, ele vai para tentar reparar e vai utilizar todas as técnicas para chegar a um resultado pretendido. Mas aí ele não tem a obrigação de atingir esse resultado pretendido. Aí seria o caso de só ser responsabilizado mediante comprovação de dolo ou de culpa. Outra pergunta, Gilmar. Gilmar é do Sacomã. E ele diz o seguinte: fui viajar e minhas malas foram extraviadas. Muito comum, infelizmente. Qual o prazo para entrar com a ação? Ele faz 3 perguntas. Qual o limite da indenização? Terceiro, prevalece a Convenção de Varsóvia? Boa pergunta. Qual o nome do doutor? Gilmar. Gilmar. Gilmar, nossa. Prezado Gilmar, a questão é tão interessante que está na pauta do dia de julgamento do Supremo Tribunal Federal, para ter uma ideia. Olha o Supremo está para julgar e, infelizmente, Gilmar, já tem votos, já 2 ou 3 votos. Eu vou até te interromper, porque a Daniele de Santana também faz uma pergunta nesse sentido, vamos misturar as coisas. Vamos lá. Ela fala, quais são os efetivos direitos do consumidor brasileiro que tem malas perdidas em viagens de avião nacionais e internacionais? Então, junta tudo aí. O Supremo Tribunal Federal está para julgar uma posição que o STJ vem sendo favorável ao consumidor. Mas o Supremo Tribunal Federal já tem 2 ou 3 votos, salvo o melhor juízo, eu coloco isso no livro, favorável à Convenção de Varsóvia. Por quê? O que a Convenção de Varsóvia ela faz? Ela limita a indenização. Tanto a Convenção de Varsóvia como o Código Brasileiro de Aeronáutica, que regulamenta as viagens dentro do nosso país. E aí, o que prevalece? O CDC, que fala da efetiva prevenção e reparação de danos, ou seja, reparação integral dos danos, ou a Convenção de Varsóvia, ou o Código Brasileiro de Aeronáutica, que limitam o valor da indenização. Na nossa visão, o Código de Defesa do Consumidor, sem sombra de dúvidas, efetiva prevenção e reparação dos danos. O STJ concorda conosco, concorda pelo prevalecimento do Código de Defesa do Consumidor. Mas, conforme disse, vamos acompanhar porque o Supremo está julgando, está suspenso o julgamento, o Supremo está julgando nesse momento exatamente essa questão. Já tem 2 ou 3 votos favoráveis ao prevalecimento da Convenção de Varsóvia, o que seria lamentável na nossa opinião. Porque tanto o prazo prescricional é um prazo menor... Qual é o prazo prescricional? Parece que lá é 1 ano, ou 1 ou 3 anos, acho que são 3 anos o prazo lá. E o Código de Defesa do Consumidor fala um prazo prescricional de 5 anos, então eu sei que é um prazo menor do que o Código de Defesa do Consumidor, e infelizmente fala numa limitação tarifária da indenização. Então, cabe a nós, sociedade, OAB, pressionar o Supremo Tribunal Federal a entender com cuidado esse tema, porque o Código de Defesa do Consumidor foi uma conquista revolucionária, como você muito bem colocou no início do nosso encontro. Então, não podemos perder uma garantia tão relevante como essa diante de situações corriqueiras, como passou o colega Gilmar, de perder as malas nas viagens. Isso é algo muito comum, infelizmente. Agora, uma questão que me chama a atenção é o seguinte: até alguns anos atrás havia as delegacias do consumidor, ao menos aqui em São Paulo. De repente deixou de existir. O que foi feito disso? Então, infelizmente, nós ainda não temos o aparelhamento suficiente para defender o consumidor. As delegacias de consumidor seriam aí um instrumento muito favorável do Estado para ajudar Ministério Público, para ajudar PROCON, para ajudar entidades privadas de defesa do consumidor. Então, realmente falta isso, porque muitos não sabem, mas o Código de Defesa do Consumidor traz tipos penais. Então, a delegacia mesmo de polícia, ela é relevante para intimidar fornecedores e até para instaurar inquéritos policiais envolvendo crimes de consumo. Então, é lamentável realmente essa defasagem de delegacias na defesa do consumidor, porque PROCON penaliza no âmbito administrativo.
O Ministério Público pode entrar com ação penal, sem sombra de dúvidas, mas se tem uma delegacia especializada, chega muito mais fácil o material para o Ministério Público entrar com uma ação penal. Tem uma pergunta, é a Fátima de Interlagos. Ela disse: Doutor Fabrício, primeiro gostaria de parabenizá-lo pela excelente desenvoltura Muito obrigado. em esclarecer o tema direito do consumidor. Seguindo suas explicações, devo pedir nota fiscal sempre que fizer compra? Isso é imprescindível. É Fátima, não é isso? Fátima lá de Interlagos. Fátima, imprescindível, porque a partir do momento que você tem a nota fiscal, você tem um primeiro argumento para chegar no juiz e dizer, olha, eu comprei desse local, ou mesmo no PROCON. Você consegue muitas vezes no PROCON resolver questões administrativas. Então, imprescindível a nota fiscal. E nada de comprar num comércio informal, né? Isso é complicado, porque o comércio informal, que também pode ser fornecedor, viu? O Código de Defesa do Consumidor, quando ele define o fornecedor, ele fala ainda que o ente seja despersonalizado. Ou seja, o camelô da esquina ele pode figurar numa ação de consumo. Mas o duro é achar. O duro é achar, o duro é realmente as consequências de pegar um produto que você não sabe a origem e isso realmente pode trazer prejuízo. Muitas vezes os produtos são mercadorias roubadas, frutos de escaminho, contrabando. É muito fácil a gente culpar o governo pelo momento que a gente vive, mas se cada um de nós, como cidadão, cumprir o nosso papel, fizer a sua parte, né? Não comprar esse tipo de produto, muito do nosso país nós vamos conseguir melhorar. Não tem dúvida, porque é interessante, você vê na cidade uma mercadoria, de repente aparece uma mercadoria igualzinha em todos os vendedores de rua. Aí você descobre que é uma mercadoria, possivelmente deve ser uma mercadoria roubada, um estoque foi desovado, roubaram num estado, passaram para cá, enfim, coisas que a gente, do crime organizado. E a gente acaba percebendo isso. Ou um grande contrabando que entrou dentro do país. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já já no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Obrigado e até lá. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização. Hoje estamos recebendo o Fabrício, Dr. Fabrício Bolzan.
Ele é professor, advogado, professor, mestre em Direito do Consumidor e autor da obra Direito do Consumidor Esquematizado. Eu vou pedir um close aqui. Nós vivemos num mundo em transição. Após a Segunda Guerra Mundial, havia a recomendação dos médicos aos soldados que voltaram da guerra como forma de relaxamento fumar. Era uma recomendação médica. E descobriu, depois de muita luta, se associou o cigarro a um conjunto de doenças. Pergunto, já não existe mais propaganda de cigarro, antigamente existia. Até botaram um jogador, que era o Gerson, fumando, coitado, fumando, isso aí estragou a carreira dele. Mas pergunto, aquela advertência é suficiente? Fumar faz mal à saúde com aquela fotografia? Exclui a responsabilidade do fornecedor? Então, eu também trago no nosso livro um subitem dentro do capítulo de publicidade, falando da publicidade dos cigarros e das bebidas alcoólicas. Eu ia para a bebida depois, mas vamos juntar tudo então. Porque, exatamente, a publicidade dos cigarros, que é regulamentada por lei específica, 9294 de 96, e das bebidas também a mesma lei, 9294 de 96, teve um bom avanço em relação aos cigarros, não só trazendo as advertências, mas mostrando ali fotos do que acontece com a pessoa que fuma. Que é em relação a câncer, que é em relação ao bebê da gestante. Então, na nossa visão, a regulamentação em relação à publicidade dos cigarros foi tão satisfatória que vem caindo cada ano aí o consumo, né, desse tipo de produto. É difícil ver jovens hoje fumando. Exatamente. Então, e o que é o principal que a gente batalha aqui? Hoje, o jovem tem informação. Tudo bem, o produto é considerado lícito, mas o jovem tem a informação que não tinha na minha geração, que não tinha nas gerações anteriores. Na minha não, na minha inclusive se fumava na TV. E era clamor, era o cowboy do Marlboro. O cowboy do Marlboro, era atitude. Exatamente, era uma atitude, questão de bom senso. Eu lembro dessa frase, era uma determinada marca, fumar era questão de bom senso. Olha que absurdo. Né? Nós percebemos que houve esse avanço em relação aos cigarros. Tinha um lá que era o fino que satisfaz. Exatamente. Olha só. Então percebam, houve essa informação adequada na nossa visão em relação aos cigarros que não existe em relação às bebidas. Isso a gente bate muito no nosso livro. Por quê? As bebidas são regulamentadas também por essa lei 9294 de 96, que considera a bebida alcoólica aquelas de teor acima de 13 graus Galo-Sake, que são alguns vinhos. Cerveja, em média, 5 graus. Galo-Sake. Então, cerveja, em tese, está fora da regulamentação dessa lei. Mas cerveja passa na TV, anúncio? Exatamente. Passa no anúncio, não tem regulamentação. E o que acontece? Não tem a informação devida. Beba com moderação é advertência? Não, não é. Não é. Está no imperativo. Beba com moderação, mas beba. É uma ordem, beba. Exatamente, é um imperativo. Se for dirigir, não beba. Se dirigir, não beba. Se dirigir, não beba. Alguma coisa do tipo. Ao beber, não dirige. Ao beber, não dirige. Então, veja, advertir é o quê? É admoestar, é informar, é declarar e informar os riscos daquele produto. Na nossa visão, a publicidade das bebidas alcoólicas, em especial a publicidade das cervejas, ela é enganosa por omissão, porque deixa de informar sobre dado essencial, não diz os malefícios que a bebida é capaz de trazer, e mais, é uma informação, é uma publicidade enganosa por comissão, porque ela mostra uma imagem que não é real. A atual, que teve recentemente, é a do Verão. Vai Verão, que é uma moça muito bonita com uma cinturinha desse tamanho. Eu duvido que aquela modelo sentiu o cheiro de alguma cerveja na vida que vai engordar um pouco, não vai ter aquela cinturinha dela. Os homens aparecem muitas vezes com um gominho na barriga. Pelo amor de Deus. Amigo meu que bebe cerveja tem um gomo só, né? Aquela coisa única. É que nem o gomo dele ali, ó. Então percebam, não é aqui pregar pela não bebida, não, mas é pregar pela informação. Claro. Não existe a informação adequada e ostensiva sobre os malefícios da bebida. Eu acho que eu vou mais longe ainda. Eu acho que do mesmo jeito que se prega, se estampa no cigarro os malefícios do cigarro, deveria estampar na bebida. O alcoolismo é uma doença social e gera social. Isso. Martim lembrou muito bem. O cigarro ainda, nós defendemos que é menos prejudicial que a bebida. Porque o cara que fuma um cigarro está causando problema exclusivo para ele e para um fumante passivo que esteja ao lado. Mas a bebida, a depender do teor que ingere, ele coloca a sociedade em risco. Acidentes de automóveis. A destruição da família. Essa semana mesmo vimos aí uma pessoa atropelada aqui em São Paulo, um carro desgovernado, pegou com tudo, pessoa fazendo ali, caminhando pela calçada. Então percebam quantos não morreram até hoje. E se me permite, o Ministério Público Federal tem uma ação
na Justiça Federal de São José dos Campos, que a gente traz um livro também, pedindo uma indenização bilionária para as 3 principais cervejarias do nosso país, pelo inúmero valor de prejuízos causados à União em relação a benefícios que são concedidos pelo INSS em razão de doenças causadas por bebidas alcoólicas, acidentes decorrentes de pessoas que foram atropeladas por outras que foram e tinham ali ingerido bebidas alcoólicas. Então também vale aí o alerta para a sociedade acompanhar e ajudar o Ministério Público Federal nessa empreitada que é muito bacana. Sendo, Fabrício, está acabando o tempo, a gente tem mais 2 minutos, o tempo voou, o papo está gostoso, como disse aquela telespectadora, você é desembaraçado, vai, pegou o tema, domina, e acabou. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite do querido Dr. Martinho. É uma honra falar para vocês que estão nos acompanhando aqui em São Paulo. Costumo dizer, o direito do consumidor é um direito que vale para todos nós. Quer o operador do direito, quer o consumidor efetivo. Então, você que gosta da matéria, você que conhece um pouco o direito do consumidor, faça valer o seu direito. É uma forma da gente conseguir fazer o nosso país um pouco melhor. É uma forma da gente conseguir mudar a cabeça do fornecedor para que ele, como na Europa, como nos Estados Unidos, passe a respeitar melhor o consumidor brasileiro e passe a ver que nós temos uma lei sim e nós temos pessoas conscientes dos nossos direitos para fazer valer perante a justiça, se for o caso. Fabrício, obrigado. Eu vou pedir desculpa ao Kleber. O Kleber é do Brás. Ele faz uma pergunta, não temos tempo para responder. A Lúcia do Cerqueira César também faz uma pergunta bastante interessante. A Milena do Itaim e outros que estão chegando aqui. Desculpe, a gente está com o tempo estourado. TV é tempo. A gente a ditadura do tempo aqui é irrecorrível. Eu vou me despedindo, agradecendo a você, Fabrício, por sua presença, convidando, já sai intimado aqui. Maravilha. Para prestar novos esclarecimentos, uma verdadeira aula, um show que você deu aqui hoje. E aguardo vocês na próxima semana nesse meu canal, nesse mesmo horário. Obrigado, até lá.